A paz, irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Pessoal que está em casa aí também. Como é bom a gente poder louvar o Senhor. Tem uma faculdade dos Estados Unidos de teologia, que eles fazem um culto, não sei se é uma vez por mês, e eles foram fazer um culto como um dia normal, mais um encontro que eles tinham lá. Só sei que o culto terminou e ficou um grupo de jovens ali, cantando alguns louvores, e a coisa não parou mais. Eles já estão há várias horas louvando, e várias pessoas de várias partes dos Estados Unidos estão indo para essa cidade. Tem 7 mil habitantes só a cidade. E estão indo para aquele lugar, já preencheu o auditório todo, já preencheu mais uma igreja que tem atrás. Está assim, uma coisa assim, inexplicável. Ninguém programou isso, ninguém marcou nada disso. Eles não fazem live, eles não estão filmando nada. Quem está filmando são pessoas que estão indo, mas eles não. Uma coisa bem simples que Deus está fazendo, uma coisa muito interessante do que nosso Deus pode fazer, né? E quando Ele se manifesta, Ele que tem o controle de todas as coisas. É bom adorar esse Deus. Eles estão ali adorando, louvando. Alguém vem, traz uma palavra, depois outros continuam cantando, depois vem outro, canta. Alguém entrega a vida para Jesus, alguém se arrepende de pecado. E é muito legal isso, quando acontece isso na história da igreja. Já aconteceu algumas vezes, e é muito bom. E que não estraguem isso. Infelizmente, a globalização, às vezes, estraga aquilo que começa bom, termina mal. Que Deus possa manter essa pureza, esse movimento que está acontecendo, seja o que for, se for avivamento, não sei, só sei que algo está acontecendo ali. E é muito interessante, às vezes quando eu coloco, fico assistindo, me emociono, mas é muito interessante. E nós cantamos que falamos sobre lar, sobre família, é a proposta desse mês. Nós falamos sobre um lar de harmonia, eu faço do meu lar um lugar de harmonia. E hoje eu estava passando num lugar e vi um casal brigando. E aquele homem falou palavras tão duras para a esposa dele, e aquilo me chamou a atenção, e não tem nada a ver com harmonia, né? Quando você tem palavras que não saem mais da boca de um marido ou de uma esposa. A gente até no início do casamento, onde você está ainda se estruturando emocionalmente, até é normal, mas depois de um tempo, isso já não faz mais parte da gente. E aquilo me chamou a atenção, e a gente cantou, faça do meu lar um lar de harmonia. Márcio, que é músico aí, e quem conhece de música, essa questão da harmonia, né, tem a ver com, para a gente que é leigo, tem a ver com uma coisa que faz sentido, que não destoa, que não é algo desafinado, é uma harmonia, como fosse uma orquestra. Então, quando aquele marido fala daquele jeito, ele está totalmente desafinado. E é meu desejo nessa noite, nesse nosso encontro aqui, você que está acompanhando também em casa, é que a gente esteja em harmonia, que a gente busque isso. Então, se você puder, compartilhe aí essa live, você está em casa, você que chegar em casa depois, manda para alguém e fala para a pessoa, você quer um lar de harmonia, ouça essas ministrações, ouça o que Deus está falando. Busque isso, né? Busque isso. Então, vamos lá. Nosso tema hoje, eu vou ser bem direto, depois a gente vai cear aqui com você, mas eu vou ser bem direto aqui hoje. Nosso tema é Por Amor. Por Amor. Tinha uma novela com esse nome, né? Por Amor. Antes da gente ler o texto, eu queria só te localizar. A gente vai ler o texto de... Deixa eu ver aqui antes. Primeiro Reis, porque a gente fala primeira, porque a gente pensa que é carta. Não é carta, é um livro. Primeiro Reis, capítulo 3, versículo 16. Mas antes da gente ler, eu queria localizar você. Nós vamos estar lendo aqui no contexto onde o rei Davi, que é o segundo rei de Israel, o primeiro rei quem era? Saul. Então o segundo rei é o rei Davi. E depois do rei Davi, quem reina é o filho dele, que é o Salomão. Então, Salomão está começando a reinar. Então, é exatamente isso que a gente vai ler. Então, vamos nos colocar no lugar. A Duda, que está aqui, Mariana. Vamos tentar nos colocar no lugar de Salomão. Pensa você, um jovem,
assumiu o lugar do pai. Quem é o rei Davi? Quem foi o rei Davi? Gente, foi o rei mais amado de Israel, mais querido de Israel, uma pessoa bem-sucedida em tudo, tudo. Ele teve paz, ele foi tão bem-sucedido, chegou uma hora que ele teve paz ali, reinou em paz, não teve mais inimigos, assim, foi um reinado bem-sucedido, um rei amado, um rei querido. Tanto que o Davi, puxar a sardinha para o meu lado, quer dizer o amado, né? Então, Davi era alguém amado demais, muito querido. E Salomão, filho dele, ele tem que assumir o lugar do pai. Imagina isso, gente. Imagina o coração de Salomão, daquele jovem. Como que ele estava? Né? Desesperado. Ele estava desesperado. Então, ele começa a pensar em Deus, a orar e pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus direção. Como que eu vou reinar? Como que vai ser? E nisso ele tem uma experiência com Deus. No início do seu reinado, ele tem um sonho. E nesse sonho, ele está diante igual aquela lâmpada mágica. Ele está diante daquele que poderia realizar ele podia realizar o pedido. E é dito isso para ele: faça um pedido, pede alguma coisa. E aí ele não sabe até então que é sonho, ele está ali. E aí ele diz: olha, eu quero sabedoria. Eu estou aflito, eu vou assumir o lugar do meu pai, eu não sei, ele chega a dizer, 1 Reis 3,7, ele diz: agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Gente, não tem sensação pior do que essa. Você está tendo um compromisso sério de assumir um papel e você chegar à conclusão de que você não sabe o que fazer? Imagina isso. Ele falou: eu não sei o que fazer. Então, ele está naquela angústia com Deus, né? Então, aí ele pede, 1 Reis 3,9, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Então, ele vai no cerne da questão. O que ele pensa? Se eu tiver sabedoria, se eu tiver discernimento, eu consigo resolver o resto. Porque é o que falta. Ele vai dizer: eu não sei o que fazer. Para saber o que fazer, tem que ter o quê? Discernimento. Como que eu ajo, como que eu recebo as pessoas, qual a resposta que eu dou para as pessoas, como que eu vou fazer com o exército, como que eu vou fazer se vier um inimigo guerrear contra a gente, como que eu vou fazer com a construção do templo, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer com a questão dos impostos? É complicado. Diminui o imposto, aumenta o imposto, tanto que o irmão dele aumentou o imposto, deu no que deu, dividiu o reino. Então, essa situação era de Salomão, ele estava ali numa situação complicada. Eu lembro, quando eu fui ser ordenado, eu ficava muito nessa paranoia, eu falei assim: gente, eu vou ser ordenado pastor, mas eu não sei responder as perguntas. Se alguém vier me perguntar uma coisa difícil, como que vai ser? Eu não vou saber responder. E até hoje, às vezes, quando eu recebo mensagem dos irmãos, às vezes, perguntando coisas que eu falo assim: meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. Né? Aí eu vou lá, pesquiso, peço ajuda. Graças a Deus, hoje está muito mais fácil. Mas tem horas que às vezes a pessoa falava assim: pastor, assim, aonde está aquela passagem tal, tal, tal? Rapaz, na época, quando não tinha essa facilidade de internet, pastor, onde fica aquela passagem tal? Aí ficava assim, é difícil. Aí você fica achando que você tem que ter resposta para tudo. Talvez Salomão estava pensando: como eu vou governar? Eu não sei o que fazer. Então, o que eu peço a Deus? Discernimento. Então, naquele sonho que ele tem, ele pede a Deus: Senhor, eu quero sabedoria. Entre tantas coisas que o Senhor pode me dar, eu quero sabedoria. E isso agradou o coração de Deus. Porque ele podia pedir: mata os nossos inimigos. Eu quero ficar mais rico do que eu sou. Eu quero poder, Não, ele disse: eu quero sabedoria. E isso agradou o coração de Deus. E lá em 1 Reis 3,12, ele vai dizer: farei o que você pediu. Deus respondendo a ele: farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Imagina, gente.
Nunca houve e nem haverá alguém como você. Eu vou te dar uma sabedoria que vai ser algo que nem futuramente vai ter alguém tão sábio como você. E a gente sabe que Salomão escreveu tanta coisa maravilhosa. Né? Então, foi isso que Deus prometeu a ele. Também darei o que você não pediu. Olha só, já que você não pediu, eu te darei o que você não pediu também. Darei riqueza, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Olha que coisa. Então, é esse o contexto que nós vamos ler agora, 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Agora você vai ver Duda, Mariana, né, João Pedro. Agora vocês vão ver a prova real. Então, ele teve essa experiência, ele acordou, ele era um sonho. Ele teve essa experiência com Deus. Agora vai vir, será que ele está sábio mesmo? Então vamos ver o desafio que apareceu para Salomão de cara. Olha que desafio apareceu para ele. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Olha o desafio, gente. Se coloca no lugar dele aí. O cara está nervoso. Ele teve esse sonho, mas o sonho não tira o medo. Olha o desafio. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa." Então vamos lá. São 2 mulheres, 2 prostitutas. Uma teve um filho, e daqui a pouco, 3 dias depois, uma outra teve filho. Não tinha mais ninguém na casa, só elas duas com os 2 filhos. Versículo 19. Certa noite, uma está narrando, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Isso é muito comum, tá? Não era só naquela época, ainda hoje é um perigo dormir com crianças recém-nascidas. Muitas vezes a pessoa vira e acaba sufocando a criança sem perceber. Então foi o que aconteceu. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Né? Aconteceu um acidente ali. Então, aí ela interpretando, então ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho enquanto tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Então ela viu que o filho dela estava morto. Ela foi e trocou a criança, pegou a viva, ficou para ela e botou a morta para outra, a criança morta para outra. Versículo 21. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. Mãe é fogo, mãe não se engana. A outra mulher disse, mas aí tem um problema, a outra mulher disse, não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Aí complicou. Mas a primeira insistia, não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim, elas discutiram diante do rei. E aí? Complicado. Imagina, você já começou a reinar, trouxeram uma demanda complicada, que ninguém estava conseguindo resolver, que só chegava para ele o pior. Ele era rei. E agora a demanda. E agora? O filho é meu. Não, o filho é meu. O morto é seu, o vivo é meu. E começa. Então vamos lá. Versículo 23. O rei disse, esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz, não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, olha o que ele vai fazer. Tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. E aí eu imagino, gente, essa coisa de tragam-me a espada, ele deve ter feito toda uma encenação. Que ele precisa resolver. Ó, se você vê uma questão de investigação, um delegado de polícia, eles têm uma habilidade. Às vezes ele pega a pessoa no carro e vai indo com a pessoa, tem dois suspeitos. Ele vai indo com aquele no carro e vai dizer, ó, fulano já te entregou, já está tudo entregue, só é agora você falar. Aí o cara, o quê? Falou de mim, falou que foi eu? Não, mas foi eu e ele. Aí começa a falar e o cara não falou nada. Eles têm uma habilidade, e é isso, pega a espada aí. Ah, é?
O filho não é de nenhum, o vivo é das duas, o morto não é de nenhuma. Pega a espada lá. Pega a espada para mim, essa maior aí, essa espada maior. Aí vem alguém com a espada. Talvez ele diga assim, ó, quando você for trazer a espada, traz a espada desembanhada. Traz para chamar a atenção. Aí traz a espada. O que ele vai dizer? Aí, então, o rei, tragam minha espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. Isso aqui não é blefando não, tá, gente? Isso aqui é uma época que o rei tinha o poder de falar e fazer. Ele diz, corta a criança no meio. A mãe do filho, versículo 26, que estava vivo, movida de quê? Compaixão de quê? Compaixão materna. Tem coisas que Deus colocou no coração, no íntimo de uma mulher, de uma mãe. Dizem que essa coisa da amamentação é uma simbiose, é uma coisa assim incrível, incrível. E aí, é nessa hora que isso desperta nela aquela compaixão materna, daquela que... E aí ele vai aqui no texto, já dando aqui um spoiler de quem é a mãe. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, ela gritou, por favor, meu Senhor, dê a criança viva a ela. Não a mate. A outra, porém, disse, não será nem minha nem sua. Cortem-na ao meio, eu quero a metade que é minha. Enquanto a mãe diz, dá para ela, eu prefiro perder para que meu filho se mantenha vivo. A outra, pode cortar, eu quero a minha metade. Então, versículo 27, está claro para o rei quem é a verdadeira mãe. Então, o rei deu o seu veredito. Não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente. Pessoal, epa, o pessoal está achando que Salomão é qualquer coisa, o pessoal estava falando que ele não tinha capacidade, estava falando que ele era, né, não tinha ainda como governar. Olha aí, ó, olha a sabedoria, olha, a gente não sabia como resolver, ficamos olhando para uma criança, tentando ver que parecia com quem, e ele teve uma sacada, ele teve uma saída, ele teve um insight na hora, ele teve uma ideia, olha que sabedoria, passaram a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Que texto, meu irmão. Que texto incrível. Como que existem situações complexas que a gente se sente tão pequeno para resolver. Às vezes eu vou aconselhar pessoas que eu falo assim, meu Deus, Senhor, chama outro. Chama outro, Pai, que a coisa é feia. A vontade que você tenha, Senhor, eu não sei o que falar. Mas é incrível como Deus nos capacita. Como que Deus, sabe, pela sua misericórdia nos usa. Mas tem situações complexas. Eu lembro uma vez que eu fui no enterro de um amigo, ele andando de moto, ele corria muito de moto, às vezes bebia e andava de moto bêbado. E aí, algumas vezes aconselhando, o pessoal falando, então teve jeito. Ele ali na Contorno sofreu um acidente, faleceu na hora. E no enterro foi muito difícil, porque a gente, como já havia ali aconselhado, falado, era como se todo mundo se sentisse impotente. Ninguém conseguiu, né, de fato, tocar o coração dele. E chegou no final, ele perdeu a vida. E eu estava ali com o pessoal da empresa, todo mundo ali muito comovido. E eu lembro que daqui a pouco o engenheiro veio, meu chefe, aí começou a fazer uma roda, ele falou, vem cá, dá as mãos aí. Aí foi e fez uma roda com a família do rapaz, com o pessoal do estaleiro, uma roda gigantesca. E eu estou vendo aquilo, eu estou ali, mas eu estou ali confortável, porque eu falei assim, eu estou aqui no meu canto, eu sou funcionário, é meu amigo, não preciso falar nada. E quando ele acabou de fazer a roda, ele veio na minha direção, bateu no meu pé e falou, é com você, pastor. É com você, pastor. Aí eu olhei, nem me preparou, não fez nada. Aí eu tive que ir para o meio da roda ali e pedir a Deus misericórdia. Comecei a falar algo ali para a família que estava sofrendo, que estava ali, né, todos os amigos também. Então tem horas que se você pudesse, você sumia. E Salomão está diante de
uma situação difícil, onde Deus lhe deu uma saída, uma estratégia, e ele conseguiu perceber ali, através da estratégia, quem de fato era a mãe da criança. Agora, talvez você esteja se perguntando, pastor, o que isso tem a ver com família? O que isso tem a ver com esse mês, quando a gente vai falar de eu e a minha casa? Quando a gente vai falar de família, o que isso tem a ver, pastor? Com a gente, com meu filho, com a minha esposa, com meu marido, com meu pai, com minha mãe, com a minha casa. O que isso tem a ver, pastor? Com o meu dia a dia. O que isso tem a ver comigo? Meu irmão, a gente vai conseguir tirar aqui uma lição interessante sobre essa história. Porque no versículo 24 diz assim, então o rei ordenou, traga-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou no 25, corte a criança viva ao meio e dê metade para cada uma. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse, não, será minha nem sua, corte-a no meio. Então o rei deu o veredito, não mate a criança, deem a primeira mulher, ela é a mãe. Aí minha pergunta a você é, o tema é por amor. Por amor, você é capaz de abrir mão. Por amor, você é capaz de ficar no prejuízo, muitas vezes. Por amor, você é capaz de deixar. Por amor, você é capaz de se calar. Por amor, você é capaz de esperar. Por amor, você é capaz de fazer o quê? Quem é você aqui nessa história? Você é aquela que abre mão por amor e diz, olha, dê a criança viva a ela, não mate. Ou você é a outra que diz, olha, não será nem minha nem sua. Eu quero minha parte. Quem nós somos nessa história? Quando situações acontecem e a gente precisa, por amor, parar e dizer assim, olha, me perdoa. Ou dizer assim, me desculpa. Ou se calar. Ou dar um abraço, ou chamar para conversar. Quem somos nós? Ou nós somos aqueles que dizem, olha, eu não quero saber, eu não falo, eu não procuro, eu não dou atenção, porque foi ela que fez, foi ela que isso, foi ela que aquilo, então não vou dar braço a torcer, eu vou manter a minha posição até o final, eu não vou abrir mão disso. Nessa história, nós temos uma mãe verdadeira e uma mãe falsa. Mas na nossa história, nós só temos verdadeiros. Você é pai, você é mãe, você é filho, você é irmão. Aqui não tem falso, mas aqui pode ter pessoas de uma posição de não abrir mão, de ficarem presas a alguma coisa que aconteceu e não ceder, e não esmorecer, deixar o outro morrer, deixar aquele que você ama ser cortado ao meio, mas não abrir mão da sua verdade, não abrir mão do seu jeito, não abrir mão para aprender com teu filho. Manter-se duro, manter-se, sem ser alguém maleável, sem ser alguém que consegue, se submeter a uma mudança para que o outro seja alcançado, mas manter duro, dizer não, nem eu, nem ele, nem eu, nem ele. Como se isso fosse um amor que iria transformar alguém. Nós não somos aqui uma falsa mãe, um falso pai. Nós somos nós. Mas talvez a gente seja esse. Que mesmo diante de alguém que a gente ama, a gente não quer perder. E é isso que tem destruído os casamentos. É isso que tem destruído as famílias. O que mais a gente encontra são pessoas que não querem ceder. Que querem que corte ao meio. Que querem pagar para ver. Estava vendo um vídeo de uma jovem, ela dizendo, minha mãe não me deu espaço para amar meu pai. Minha mãe se separou do meu pai e ela infernizou minha vida. Ela botou meu pai como meu inimigo. Eu sabia que não era verdade. Mas ela não permitia que eu amasse meu pai. Ela não permitia que eu encontrasse meu pai. Ela não me dava espaço. E eu dizia, mãe, eu preciso do meu pai. Você se separou, mas ele é meu pai, eu amo. Mas a mãe não permitia.
Há pessoas que não são capazes de, como essa mãe, dizer: eu abro mão da minha razão, eu abro mão daquilo que ele me fez, eu abro mão da traição que ele fez, para que a minha filha seja feliz, para que ela não tenha uma alienação parental, para que ela não viva com uma falta. Eu abro mão. Eu vou conviver de alguma maneira, mesmo tendo uma história passada de algo que me machucou. Não, tem pessoas que entram em guerra. Gente, isso é tão comum. Uma guerra com a criança no meio, usando a criança como vingança. E muitas vezes, se você olhar, são crianças amadas, geradas no ventre. Crianças que a pessoa ama, mas que, por não querer ceder, vão até o último instante, destruindo a pessoa que você mais ama, por conta de um orgulho, por conta de não querer abrir mão, por conta de dizer: eu não vou deixar barato, porque de fato eu que fiquei até tarde da noite amamentando, eu que fiquei até tarde da noite cuidando, ele me abandonou ou ela me abandonou. E eu convivi com uma pessoa que a mãe abandonou, e é muito mais comum um homem abandonar. Nesse caso, a mãe abandonou e ele criou as duas filhas. E ele dizia: você não pode ver sua mãe, porque quem ficou com você foi eu, porque eu que acordei de madrugada, porque eu que te levava para o hospital, eu que trocava sua fralda, eu que não sei o quê, e não sei o quê, e ficava só nisso. Ódio, 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 vingança. Quem somos nós? Aquele que abre mão da razão, muitas vezes, daquilo que a gente se julga certo, para que tudo fique bem. Ou a gente é aquele que persiste até o final, percebendo que aquilo está destruindo a própria família e aqueles que a gente ama. Quantas pessoas que não abrem mão do próprio desejo, que usam e que se entregam ao desejo que vai resvalar nos seus filhos, na sua família, não são capazes de abrir mão do seu próprio desejo, fazer como Paulo, esmurrar o teu corpo e reduzi-lo à servidão. Não, eu me entrego ao desejo, e me entregando ao desejo, isso vai respingar nos seus filhos. Hoje o Senhor está perguntando quem nós somos, aqueles que qualquer ameaça que possa afetar a saúde emocional da nossa família, vamos dizer: olha, eu prefiro recuar, eu prefiro não entrar nessa briga, para que tudo fique bem, do que eu insistir numa vingança, eu insistir numa posição dura, e meus filhos sofrerem. É quando Paulo diz para a igreja, lá em 1 Coríntios 6, 7, quando os irmãos estão entrando na justiça contra os próprios irmãos, vai ser: poxa, o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Paulo dizendo: é melhor ficar no prejuízo. Tem horas que a gente tem que ficar no prejuízo, irmão. Eu lembro de um lance que eu sempre lembro, do jantar de casais, não sei se Paulinho estava, lá na El Shaddai, que acabou a comida. Rapaz, a primeira rodada do jantar, chamamos uma pessoa de casais, uma alegria, fizemos lá um self-service, tudo bonitão, tudo direitinho, carne à vontade. E aí, só que a Alexandre, o pessoal que trabalha com o buffet, eles têm toda uma técnica. Tanto que nós fizemos um buffet aqui, que a fila se armou ao contrário, a fila armou para o lado da carne, e era o contrário. Alexandre parou, não, ele não tinha saído, ele, não, inverte agora, porque ele sabe, se começar pela carne, vai faltar, você pode ter um mundo de carne, vai faltar, tem que começar pelo arroz, pela salada, você vai enchendo o prato e chega na carne, na proteína. E aí, nessa festa, a gente não sabia nada disso, meu irmão, na primeira rodada já acabou tudo, a carne meio que já acabado. Aí eu lembro que eu entrei na fila com eles, quando alguém falou: acabou a carne, eu estava lá atrás, eu falei assim: já jantei. Jantou? Já jantei. Eu sou igreja, se tem alguém que tem que ficar no prejuízo, sou eu. Que o visitante coma, eu sou igreja, está entendendo? A mesma coisa, tem hora que a gente tem que ficar no prejuízo, deixa aqui, sou eu, a culpa é minha. Ei, vamos parar com a discussão? Eu sou o culpado. Mas o nosso orgulho não permite. Aí, a gente vê casos: estou uma semana sem falar com minha mãe, estou um mês sem falar com minha esposa, eu vejo isso direto. Minha mãe está 2 meses, pastor, sem falar comigo. Minha mãe está 2 meses sem me dirigir a palavra. A gente se encontra de manhã,
a gente toma café, mas ela não fala comigo. Ou seja, a gente mantém uma dureza, quando Paulo está dizendo, ei, não é melhor sofrer injustiça, não? Ao invés de você entrar na justiça perante ímpios contra o teu irmão, é melhor você chegar e dizer assim, sabe, deixa o prejuízo comigo, deixa eu sofrer a injustiça, deixa eu ficar com prejuízo, para que tudo fique em harmonia, para que tudo fique em paz. Quando se trata de família, pessoas que a gente ama, muitas vezes tem que ser assim. Porque no final, ninguém quer ver um filho partido ao meio. Sabe, quem ama, ele abre mão para que tudo fique bem. Ele busca o diálogo, ele busca o perdão, ele não fica em paz quando as coisas não estão legais, quando não estão resolvidas. Interessante, que eu estava lendo sobre o rei Amazias, ele contrata o exército de Israel, ele dá 100 moedas de prata para o exército de Israel juntar com o exército lá dele e guerrear. E aí veio o profeta e falou assim, Amazias, Deus não quer que você vá com o exército de Israel para a guerra, porque Israel está em pecado. Você não vai, porque Deus não vai te dar vitória. Só que ele tinha pago 100 moedas de prata. E ele vai dizer, e o que eu vou fazer das 100 moedas de prata? Sabe o que Deus falou para o profeta para falar com ele? Muito mais tem o Senhor para te dar do que isso. Tem horas que você ficando no prejuízo para que as coisas fiquem em harmonia. Quando eu digo prejuízo, é prejuízo do seu orgulho, do seu senso de razão, da sua ideia do que você trouxe da sua família e que você não abre mão para poder conversar com uma geração totalmente diferente da sua. Que você diz, tem que ser assim, a toalha tem que ser assim, o café tem que ser feito assim, e que isso tem que ser assim, que esses garotos dessa geração Nutella, aí você usa essas expressões e você vai afastando cada vez mais eles de você. Eu odeio quando faz essas comparações de gerações. Eu odeio quando a pessoa, a minha geração que era boa, a gente resolvia tudo na saída e ficava tudo por isso mesmo. Hoje em dia tudo é bullying. Gente, isso, quando eu ouço isso, eu não, sabe por quê? Toda a geração teve seus problemas e seus desafios, teve seus acertos e seus erros. Eu vim de uma geração que não tinha tanta abertura para você falar, para você pedir socorro. E eu sou cheio de trauma ainda daquela época. E que Deus tem me curado a cada dia. Teve gente que passou ileso. Diz que passou ileso. Ou seja, não tem essa coisa de geração forte e fraca. É claro que há uma tendência maior, há muito mais tecnologia, e muito mais pessoas que não têm tanto apego às coisas, que não têm tanto apego às afazeres. É claro que há isso, mas há, sim, uma tentativa de um pai e de uma mãe de dialogar com o diferente, com o novo, de ter paciência, de sentar, de conversar, de não ficar só criticando, de não ficar só apontando, porque senão você está cortando teu filho ao meio, aos poucos, e afastando cada vez mais ele de você. Pai, não ireis os vossos filhos para que eles não desanimem. Quando você ira, chega uma hora que teu filho desanima, tem uma hora que seu filho perde a esperança da vida. Porque é só crítica, só fala, só apontar de dedo, não tem uma hora que elogie, não tem uma hora que abrace, não tem uma hora que chame de filho. Você é o meu orgulho. Quem ainda diz, não posso falar isso, senão vai ficar abusado. Não posso dizer que eu amo, senão vai ficar mal acostumado. Não posso reconhecer que errei porque eu sou pai. Olha só. Se tem uma coisa que te dá abertura ao teu filho, é você chamar o teu filho, filho, eu errei. Eu falei demais. Eu te julguei. Me perdoa. Eu fiquei tão nervoso, eu te amo tanto que eu troquei as bolas. Te critiquei, te julguei. Eu lembro uma vez que todo mundo falava de uma menina. Todo mundo falava, é isso, é aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. Todo mundo falava, gente, como que é perigoso isso. Como que é perigoso. E eu lembro que depois de um tempo, eu tive a oportunidade de acompanhar aquela jovem até o casamento, junto com a minha esposa, aconselhando, e a gente descobriu que aquela menina se guardava, era virgem.
estava ali se guardando e não tinha nada naquela história, não tinha nada do que diziam. Olha só como que é perigoso, olha só como que às vezes as pessoas tiram conclusões precipitadas. Hoje eu estava vendo um repórter falando que Neymar que não sei o quê, que Neymar que não sei o quê, que Neymar que não sei o quê, que ele não pode ser assim, que ele tem que ser... Eu falei assim, rapaz, fui que eu te escrevi. Ei, tomara que Neymar não ouça esse repórter e ele seja o que ele é, que ele seja ele mesmo, porque muita gente quer ser o que a gente quer, interferir no que nós temos que ser. Não respeitamos o mínimo de liberdade de você ser o que você é. Queremos impor ao outro e muitas vezes nos julgamos superiores, mas se colocar a gente com o dinheiro que ele tem, com a fama que ele tem, a gente se autodestrói em uma semana. Sabe, ter esse cuidado, esse zelo. Cara, vamos lá, como que é? Como que se chega a essa geração? Eu sempre, às vezes eu ouvi falar exemplos meus, da minha família, por respeito a eles. Mas eu tenho dito isso aqui direto, de um tempo que eu só criticava. Claro, Milena era adolescente. E eu posso fazer o mesmo com Mariana. Que eles têm a fase que esquece tudo, não tira a toalha, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu fiquei uma época só reclamava. Eu só reclamava com Milena. Tudo eu reclamava. Aí até que um dia, olha como é maravilhoso, a gente se enxergar, a gente olhar as coisas, perceber, você não está distraído, porque talvez esteja um abismo na tua casa, sua casa tem 60 metros quadrados, 80 metros quadrados, 100 metros quadrados, e talvez nesse pouco espaço, você tenha alguém dentro de um abismo, pronto a se perder. E aí, um dia eu olhei para a Milena, quando ela fez algo lá, deixou alguma coisa jogada, eu fui, aí eu percebi o semblante dela, ela foi, que é, pai? Ela falou, que é, pai? Ela falou com um lamento, sabe? Aí na hora eu olhei e falei, rapaz, essa menina perdeu o brilho. Essa menina perdeu o encanto da vida. Porque eu só reclamo. Eu só cobro. Aí na hora eu calei, comecei a chorar e comecei a orar. Eu falei, eu preciso inverter isso. E eu comecei a tentar buscar as qualidades, começar, sabe, a colocar, Milena, eu te amo, filha. Caramba, que legal isso aqui que você fez. Filha, qual faculdade você vai fazer? E comecei a incentivar algumas coisas. E caramba, aquilo, ela foi mudando semblante, porque a balança das críticas estava muito mais pesada do que a balança dos elogios, e dizer o quanto que ela é importante na minha vida. Que se ela morresse, para mim o mundo acabava. Às vezes a gente tem que olhar para a gente, como Elisângela uma vez gravou ela um dia, sem querer, não sei o que ela estava fazendo, e ela gravou o áudio dela na cozinha, depois ela falou assim, rapaz, amor, como que vocês me aguentam? Uma época lá, eu estava gritando muito naquele áudio. Às vezes a gente tem que se enxergar, porque às vezes a gente vai entrando no mau humor. E uma coisa que eu falei uma vez, a gente olhava o Natal e falava assim, Natal agora para a gente acabou. Natal para a gente agora não é a mesma coisa, está faltando gente para caramba. Aí um dia eu falei assim, rapaz, eu tive natais maravilhosos. Eu vivi troca de presente, eu vivi, sabe, coisas maravilhosas no Natal. E eu vou roubar das minhas filhas, vou roubar da minha sobrinha, eu vou roubar daqueles que eu amo, que estão chegando. Isso. Eles não vão ter essas experiências porque a gente está cheio de luto, de mágoa e de rancor da vida. Aí a gente, não. Aí começamos a retomar o carnaval. Começamos a retomar o Natal. Vamos lá, vamos fazer a oração que a gente fazia. Vamos dar as mãos, vamos falar palavras um para o outro. Agora, nos aniversários, a mesma coisa. A gente reúne, aí todo mundo tem que falar para o aniversariante. Aí tem os mais tímidos, Márcio fez aniversário há pouco tempo, aí Márcio já é mais tímido, Mariana, então, vamos falar para o aniversariante, vamos lá. Mariana, você é muito importante. Mariana, você é uma menina incrível, você é alegre, Mariana. Você é a nossa fábrica de meme. E a gente começou, aí um fala. Aí até que um dia o meu genro estava lá num desses aniversários, e ele deu uma crise de choro lá na hora, ele falou assim,
Isso eu nunca vi, isso eu nunca tive isso. Um momento de você poder botar e falar o quanto o outro é importante, como que eu desejo isso na minha família. Sabe, irmãos, quem nós somos? Os durões que vamos pagar para ver, mandar a parte no meio? Ou nós vamos ser aqueles que dizem, não mate essa criança. Eu prefiro até não tê-la, dar para ela, do que vê-la morta. Morta de esperança, morta de sonho. Isso pode ser para o marido e para a esposa, isso pode ser para você e seu filho, isso pode ser para você e sua mãe, isso pode ser para muita coisa. Meus pais estão envelhecendo, muda o jeito de tratar, eu preciso ter mais paciência, às vezes eu ando rápido, eu já tenho que agora começar a olhar como que eu vou andar para ele poder me acompanhar. Ou seja, a gente tem que começar a saber como agir com o outro, que a gente ama. Agora, eu vou te falar uma das maiores contradições que eu vejo. Pessoas que amam, que são capazes de dar a vida, pessoas que amamentaram seus filhos, que geraram, pais que ficaram deslumbrados com o nascimento dos seus filhos. Amam, defendem, mas que ao mesmo tempo são capazes de, por algum motivo, terem uma dureza tão grande de mandarem partir ao meio aqueles que ele amam. Para não dizer, me perdoa, para não dizer, olha, eu errei, eu exagerei, olha, como que é isso aí, como que eu aprendo com isso, porque não era da minha época, ou até mesmo dizer, olha, vem aprender comigo, jogar uma bola de gude, ou fazer algo que você não conhece, eu quero te apresentar isso, é muito legal, você vai ter uma experiência que você nunca teve, ao mexer com areia, mexer com boneco. Ou seja, mesmo pessoas que amam são capazes de serem, por um momento, estarem tão duras, de pagar para ver, a ponto de Salomão pegar a espada e cortar no meio. Só que o mais triste é que, no momento que essa cena acaba, aquela pessoa cai em si. Eu já vi várias vezes, pai, já vi várias vezes pessoas chegarem no meu gabinete com esse caindo em si. E é uma das coisas mais tristes de se presenciar. Pessoas que, por causa dessa dureza, a esposa foi embora, ou o marido pediu divórcio, ou o filho desistiu. E as pessoas dizem, o que eu fiz? Eu tenho um amigo, ele já me pediu várias vezes para vir aqui. Ele tem um desejo de contar para a igreja o que ele viveu, né, comigo. E ele conta essa história porque ele fala assim, eu preciso alertar os pais. E algumas vezes ele me procurou no estaleiro e ele falava, minha filha está se envolvendo com um rapaz drogado, minha filha isso, e ele era separado da esposa, e ele dizia, eu larguei ela, não vou mais procurar, não quero saber dela, eu falei para ela que, aí ele começou a dar uma opção de lição de moral na filha, mas ele se afastou totalmente, a menina estava viciada, e ele resolveu se afastar, a decisão dele foi, eu sou o servo de Deus, eu não concordo com isso, e vai embora você, e tal, fica com sua mãe, não quero mais saber de você, não me procure enquanto você não mudar. Ele exigiu dela coisas que só o Espírito Santo pode trabalhar, e claro que ela tem que buscar a mudança. E aí eu falei para ele, cara, não faz isso, cara, vai buscar sua filha, ei, você precisa buscar sua filha, você precisa lutar pela sua filha. Aí eu falei, cara, aí mais o pessoal da igreja vai pensar o quê? Que tem a sua filha? Deixa que falem, cara, não esquenta, luta por ela. Ela está doente, ela precisa de ajuda. Ame sua filha, veja o que aconteceu, peça perdão, vai, lute, repreenda a sua filha, mas ame a sua filha. E ele disse que ele não conseguiu. E depois de um tempo ele me liga chorando, desesperado, pastor, acho que era um domingo. Minha filha morreu, pastor, minha filha morreu de overdose. Deu uma overdose, pastor, minha filha morreu, ela tinha 15 anos. Minha filha morreu, pastor. Eu, pastor, estou desesperado, eu não te ouvi, pastor. Eu não te ouvi, pastor, eu tinha que ter ido atrás dela, pastor, e tal. Eu falei, calma, cara, calma. E eu fui lá para o Rio com o pessoal, demos uma ajuda.
E aí hoje ele fala, cara, eu preciso falar para a tua igreja, eu preciso falar para as pessoas o quanto a gente precisa lutar enquanto puder. Não quer dizer que a gente é responsável diretamente por uma decisão, mas que quanto a gente puder fazer é o nosso papel, que a gente faça, que nenhuma religiosidade, nada impeça a gente de lutar por aqueles que a gente ama. Que se for para errar, erre por amar demais. Se for para até às vezes exagerar, que erre exagerando no cuidado. Do contrário, a gente perde demais. Não dá para pagar para ver. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho para a gente orar. Você que está em casa também, se puder. Se não, fique sentado, mas ore com a gente. Educar é muito difícil. É muito complicado. Não existe receita, não existe. Tem horas que a gente não sabe o que faz. Tem horas que a gente pensa que a gente tem que ser mais duro. Foi falta de palmadas. Tem horas que a gente pensa que, na verdade, foi falta de conversa, de diálogo, de paciência. Uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus, e eu tenho tentado fazer isso. Hoje eu fiz isso. É agir com aquilo que tem que ser agido. A gente brinca muito em adiar diálogos. A gente brinca muito em brincar com o tempo. A gente pensa que domina o tempo. E hoje eu falei, eu tenho que falar com essa pessoa, eu vou falar. Com todo amor, com todo cuidado, eu vou falar. Quantos anos eu adiei isso? O que você está adiando? Você vai passar mais uma noite sem ir no quarto do teu filho? Você vai passar mais uma noite sem olhar para sua esposa? Quanto tempo você não olha nos olhos dela? Quanto tempo você não olha nos olhos do teu marido? Os olhos falam. Os olhos falam. Tente olhar. Se você não está conseguindo olhar, coloque para fora o que te impede de olhar. Use o meio que você tiver. Não espere encontros pessoais apenas. O WhatsApp é comunicação. Tem coisas que não vai dar tempo de você ir. Não fique esperando o dia chegar para ir, porque talvez não chegue. Então, se não dá para ir, mande mensagem. Fale, cuide. Não comece cobrando, não comece apontando. Comece dizendo o quanto é importante. Comece dizendo o quanto aquela pessoa é especial. E diga, por isso mesmo eu estou te dizendo isso. Por te amar. Por te amar eu estou te dizendo isso. Por te amar eu estou dizendo isso a ponto de talvez você ser entregue a essa outra mãe. Você por um tempo se ofender com o meu amor, com a minha sinceridade, e você querer ir embora. Eu prefiro que você seja entregue a essa outra mãe, do que ver você partir ao meio. Mas eu preciso te falar quanto é importante eu te falar isso. Irmãos, não adiem nada, não adiem nada. Estejam quites, estejam em dia com os diálogos. Duda, esteja em dia com o diálogo com seu pai, dia em dia. O que você tiver que falar para o seu pai, Duda, e Deus colocar no teu coração, fale para o teu pai. Não furte palavras ao teu pai. Aquilo que Deus encher, porque Ele vai usar muito mais você do que eu para o teu pai. Aquilo que Deus te encher para falar, não tenha medo de dizer, com todo respeito, diga e ore pelo teu pai, sempre ore pelo teu pai. Quando estiver dormindo, ore pela vida dele.
Não furte palavras. Mãe, não furte para o teu filho. Não deixe de ir no quarto do teu filho, de impor as mãos sobre ele, de profetizar sobre ele. Pais, não deixe. Meu filho já está grande, pastor. Não interessa o tamanho dele. Ele pode ser grande, mas a tua palavra ainda tem muito peso para ele. Tua palavra ainda é muito importante para ele. Filhos, não esqueçam do elogio, não esqueçam do agradecimento, não esqueçam de dizer para o teu pai quanto é importante, não esqueça de dizer para a tua mãe o quanto é importante, o quanto que a comida está uma delícia, o quanto que aquilo que ela fez foi maravilhoso. Não fique só falando, criticando, reclamando. Cuidado com isso. Que hoje nós possamos ser aquela mulher que diz: olha, eu prefiro perder, mas que meu filho viva. Eu prefiro perder, mas que meu casamento viva. Eu prefiro perder, mas que meu marido viva, que a minha esposa viva. Eu prefiro perder. Abra mão dessa pornografia. Coisas que te apegam, coisas que te pegam, coisas que te fazem furtar a fidelidade à tua esposa, coisas que ficam te assediando. Abre mão disso. Abre mão do teu desejo, abre mão daquilo que vai afetar a sua família, abre mão daquilo que vai tirar a tua autoridade, abre mão, mude totalmente a sua rotina. Abre a mão quando você estiver abrindo mão e você começar a sentir o peso do que é matar a tua carne. Você diga: eu estou fazendo isso porque eu quero a vida de volta ao meu lar. Não continue com essas questões que só te afastam da autoridade que você tem que ter sobre a sua família. Hoje o Senhor quer restauração sobre nossa